Muita gente me pergunta, eu que sou professor e tô toda hora falando de livro e tal, e quando você fala para as pessoas, muita gente me pergunta, né? Pô, o que eu posso ler e tal? Eu faço questão de falar, olha, todo brasileiro um dia na vida tem que ler o Lima Barreto. Não dá para você passar a sua vida inteira e chegar na vida adulta e ficar velho e tal, e sem ter lido o Lima Barreto. Às vezes você chega na escola e na escola você não tá com vontade de ler, então o cara fala, tem que ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Você fala, putz, mano, é muito ruim isso aqui, você não consegue ler, e aí você pega ranço. Não li Lima Barreto, hein? Você pega ranço, porque na escola os caras apresentam tudo de qualquer jeito, É. não faz você ficar com vontade de ler. Aí, então já vem assim, não, o livro paradidático desse ano é o fulano de tal, Memórias Póstumas de Brás Não, Cubas. já rouba toda a brisa de ler, de tesão por ler, já é Entendeu? roubado ali. Já era. Então, assim, eu acho que tem um pouco de didática dos professores e da própria escola montar o currículo de um jeito que as pessoas, que as crianças se interessem. Eu também não li. O primeiro livro que eu li na escola foi o Dom Casmurro. Dom Casmurro. Mas por quê? Porque a história me fisgou. Porque eu já tinha tentado ler de tudo. Assim, todo livro que aparecia lá para ler, assim, aquela coleção Vagalume, aquelas coisas, eu pegava e não conseguia ler. Começava, largava. O Dom Casmurro, eu não sei porquê, ele me fisgou. E aí, caramba, quando eu percebi o que estava rolando ali, eu falei, agora eu quero saber como vai acabar. Eu tinha, sei lá, uns 12 anos, talvez. Mas foi o primeiro livro que eu li. Eu já estava na 8ª série, na época. Né? E aí eu não parei de ler mais. Por causa do Memórias do Dom Casmurro. Então, assim, nós não conhecemos, cara. A gente não gosta de literatura brasileira. A gente não gosta dos nossos autores. Eu fui ler o Capitães de Areia agora, na pandemia. Entendeu? E aí, pô, cabulosíssimo. Várias referências cabulosas. E eu lá na Bahia, eu me senti... Tinha hora que eu me sentia ali um dos meninos do Trapiche ali. Tem uma parte do Farol da Barra que eu andei até uma plataforma lá pra pular lá na água e depois voltar nadando pra praia. E tinha uma molecadinha ali, que era uma molecadinha que a infância deles é ali. E você... De praia, né? Leu no Jorge Amado. Né? Tá ligado? Você fala que é Jorge Amado, né? Capitão de Areia? Olha... Falou? Não é Jorge Amado? É, né? Tô louco? Capitão de Areia, Jorge Amado? Alô, produção? Ô, tô louco? Falando no meu... Só se eu tiver maluco, né? No meu ponto aqui, eletrônico. É ele mesmo, pô. Oi, a casa de Jorge Amado, hein? É, né? Ô, tô louco, pelo amor de Deus. Tirei uma foto ali na frente mesmo, da né? casa de Jorge Amado, mano. Então. Tá maluco, cara. Mas você vê, então assim, coisa nossa, né? A gente tem escritores no Brasil que são fabulosos, assim, e a gente não lê porque na escola eles não conseguem criar isso na gente. Despertar isso na gente. De Não que consegue. É importante ler. É importante. A literatura transforma a gente, forma a gente. Forma e nos dá um tipo de formação que a matéria de português, de matemática, de sei lá o quê, não vai dar. Fora que traz uma autoestima também, né? Entendeu? Cara, sim, eu lembro do meu pai, eu ainda não gostava de ler. Sim. Mas o livro era sempre um assunto que aparecia, assim, na boca do meu pai. Né? Ele nunca ficou me pressionando. Não, tem que ler, nada. Mas ele sempre comentava, né? Por exemplo, às vezes ele falava assim, não, porque o Galvanese, que era tinha sido um chefe dele no primeiro emprego dele. Era um descendente de italiano, cheio de ser poeta. Eu tenho 2 livros desse cara que eu herdei do meu pai. E ele falava, não, porque o Galvanese falava que uma boa biblioteca tem que ter tal livro, tal livro, tal livro. Ele ficava falando dos livros e de uma boa biblioteca. Eu não sabia o que era uma boa biblioteca. Mal sabia o que era uma biblioteca, mas meu pai via repetindo isso aí. Até que um dia eu saquei qual que era. Falei, agora eu entendi o que ele tá falando. Falou, opa! Agora saquei. Entendeu? Quando eu entendi o que era o negócio. Né? Por que faz diferença na vida de alguém ter perto de si uma boa biblioteca? Né? Ler bons livros. É outra pegada. Você vira outra pessoa. Outra vivência, Você vira outra verdade. pessoa. Não tem jeito. Não adianta as pessoas... eu não gosto de ler. A questão não é que você não gosta. Talvez você não tenha encontrado algo que te agradasse. Porque é isso também. É muito isso.
Se é um livro que te prende, às vezes... É isso aí. E às vezes, pra ser um livro que prende, às vezes cada um tem um formato na cabeça que às vezes não descobriu ainda, É isso. né? Eu fiquei muitos anos sem ler, porque eu acho que várias coisas veio tirar minha atenção também, que eu acho que até ia te fazer essa pergunta, você acha que o jovem hoje está mais desconectado dos livros por causa de WhatsApp, por causa de YouTube, por causa de tudo isso? Porque isso me tirou um pouco, assim. Só que eu peguei um livro que eu não imaginava que eu ia ler tão rápido, até porque não tem nada a ver. Vivendo... Como que é? A Vida Tosca do... É do João Gordo, é o livro do João Gordo. Acho que é Viva la Vida Tosca, uma parada assim. E aí eu comecei a ler e ver referência, porque na época eu via muito MTV e via ele ao vivo lá, e ele falava umas coisas que batia. Ele falava, eu fui num rolê tal, aí eu via no livro. E aí... Porque aí você criou uma conexão com aquilo que você estava vivendo, né? Então, acho que isso é importante também. Mas ler o que as pessoas chamam de hábito de leitura. Eu queria ter o hábito de leitura. Muita gente me pergunta isso. Como é que eu faço para criar o hábito de leitura? Eu falo, olha, eu acho isso meio fantasia, assim, o hábito de leitura. Mas o fato é que você só vai gostar de ler na hora que você encontrar alguma coisa que você goste de ler. Porque tem um monte de gêneros, né? Tem ficção científica, tem livros de comédia, tem contos, tem ensaios, tem drama, tem romance, tem livro de amor. Então, assim, tem um monte de gêneros. E às vezes você tem que encontrar um gênero que você goste. E aí, vocês sempre falam, você tem que ler o clássico, mas às vezes não é o clássico que vai te dar aquele gatilho de aprender a gostar. Às vezes é um conto, às vezes de conto, às vezes é de piadinha, às vezes é de... Mas mesmo nos clássicos tem muita coisa, tem muita variedade, entendeu? Você pega a literatura que é considerada clássica, aquela que atravessou o tempo tal, e que se estabeleceu, tem muita variedade de coisa. Né? Então você vai ler, sei lá, um autor... Mesmo os autores que eu considero os maiores, que são os russos, mesmo entre eles, tem o Gogol, que é um cara super engraçado, que você lê e você ri mesmo, assim. É engraçado mesmo. Uns bagulho pitoresco que acontece, você dá risada. Aí você pega um Chekhov, que é um cara descritivo, um cara mais sério, tal. Aí você pega um Dostoiévski, que é aquela loucura. Então, assim, varia muito. Né? O próprio Machado, assim, então, ele tem uma faceta mais, digamos assim, central, que é do Memórias Póstumas, que é do Dom Casmurro e tal, mas você pega os contos do Machado, é outra pegada. Né? É outra pegada, né? Então é isso, assim, depende de você encontrar algo que te agrade. Na hora que você encontrar uma parada que te agrade, aí você emenda e vai, porque tem que ler, velho, não dá pra... Eu vi a minha mãe lendo Dona Flor e Seus Dois Maridos, ela ria de gargalhar, assim, eu falava, como não combinava, assim, você tá quietinho lendo um livro, daqui a pouco... Olha que brisa, né? É assim, porque acontece, dependendo do poder do narrador, você sente medo, você ri, fala assim, lê livro de terror. Ler livro de terror? Como assim? Terror é olhar, é ver o susto e tal. Não, mano, você lê o Stephen King, tem coisa que você lê lá, você fala, mano, você começa a ficar com medo do que você tá lendo ali. Você fica com medo de dormir, tem pesadelo, não, a brisa nesse é essa, nível, o né? negócio é esse. Então, assim, e eu continuo defendendo o poder da literatura. Você tinha perguntado se a molecada hoje está mais longe dos livros por causa da internet? Tá. Já não estava muito próxima antes. Agora piorou. Agora é ainda mais difícil, assim. Então, você viver de literatura no Brasil é complicado, porque as pessoas não gostam de ler, e quando elas gostam, elas vão ler assim, aquelas coisas mais descartáveis possíveis. Assim, né? Você lê um livro, depois você joga fora porque não presta para nada mais. Revista Conta Mais, Tititi. E mesmo aqueles livros, assim, aqueles tipos de romance no sentido genérico do termo, de livros de histórias comuns, que é descartável. Você lê, porque assim, um livro bom é um livro que não se esgota, cara. Você lê, mas você quer ler de novo depois de um tempo. Aí você lê de novo, o livro vira um outro negócio. Aí depois de um tempo você lê de novo, tem livros que eu li várias vezes.